Bom dia, bom dia ao vivo nesta quinta-feira já, finalzinho de semana, de semana e a gente junto aqui para prosperar prosperar em mais um dia, eu fixando aqui o tema de hoje, vantagens e desvantagens do Oceano Azul. Pessoal, nós estamos fazendo a semana do Oceano Azul, tá? Da estratégia do Oceano Azul, para você entender o conceito do marketing de valor. O marketing de valor, né? Que é isso que a gente quer. E aí a gente tem que falar de Oceano Azul, porque trata de inovação, trata de posicionamento, trata de autoridade. Segunda introduzimos o conceito, falamos sobre vantagens e desvantagens, estudos de casos, te mostrei como você, independente do seu tamanho, ontem, né? Pode navegar nesse oceano. Então a ideia é te inspirar a fazer um marketing de valor, fazer um marketing de valor agregado, né? E hoje eu quero que você entenda vantagens e desvantagens desse jogo. Por quê? Porque, como eu disse ontem, não é sobre eu fazer errado ou certo, é sobre eu escolher de forma consciente a minha estratégia mercadológica. É sobre eu estar alinhado com meus objetivos gerais, com o propósito do meu negócio. É sobre isso que a gente fala em Oceano Azul. Então, Aline, para que eu possa escolher, para que eu possa entrar nesse jogo de uma forma assertiva, fazer as estratégias assertivas, me dá mais instrumentos para me entender vantagens e desvantagens. É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje, meia hora todos os dias de manhã, para a gente entender marketing de valor, posicionamento, gestão de marca, branding. E eu já quero te convidar a compartilhar teus insights, teu estudo de caso, né? Se você quiser trazer alguma visão aí, alguma dúvida, aproveita este momento ou cai lá no grupo também do WhatsApp, de liderança, de marketing, óbvio, das gigantes, que os grandes players fazem, que você também tem que fazer para a gente poder construir liderança, construir qualidade, construir bons relacionamentos, desmistificar para o público final de que empresa e capital podem ser ruins, né? Porque sim, a gente tem maçãs podres aí em todos os segmentos, em todas as áreas, no empresariado também, mas a gente tem que desmistificar essas questões aí de dificuldade, porque nós temos uma veia empreendedora no Brasil muito forte, ainda que com gestões falhas. Por isso que a cada 10 empresas, 7 vão à falência no Brasil, de acordo com os últimos dados do IBGE, no período de 3 a 5 anos. E é isso que a gente tem que quebrar, é isso que a gente tem que transpor. Então nós temos que fazer com orgulho das nossas falhas, enfim, e prosperando. E é por isso que a gente está aqui juntinho. Bom dia, Paulo, bom dia. É por isso que a gente está aqui juntinho, tá? Todos os dias eu entro contigo, então começando mais uma transmissão, meia horinha, pega seu papel e sua caneta ou simplesmente compartilha, né? Ou salva para depois rever os dados que são bacanas. Estratégia do Oceano Azul. Gente, quem está me acompanhando sabe que quando a gente fala em estratégias do Oceano Azul para o marketing, aplicado ao marketing, a gente está falando de inovação, tecnologia, não apenas na questão de produção, mas na questão de comunicação, relacionamento com clientes, sobretudo. Marketing é relacionamento com o cliente, se destaca no mercado quem serve o cliente. E o servir o cliente, o bom atendimento, passa por toda a jornada dele dentro do nosso negócio, desde a fase da atração até na manutenção, depois a venda, depois o encantamento. Essas são as fases da jornada do cliente que a gente tem que pensar como que a gente vai bem atendê-lo e nesse processo conhecê-lo. Quanto mais eu conheço meu cliente, mais sucesso mercadológico, mais valorização eu tenho. O valor está ligado com aquilo que eu sou único para oferecer para o meu mercado. Por isso que eu preciso conhecer a fundo tanto as dores quanto os sonhos do meu cliente. Vê se faz sentido para ti. Mas Aline, é trabalhoso, envolve posicionamento, propósito, cultura organizacional, boa gestão. De repente eu não estou preparada para esse jogo. É isso que a gente vai analisar hoje, se é para você ou não. Na verdade, sempre é para você, né? A gente já quer iniciar fazendo o correto e ajustar o percurso, né? Esse dia eu estava conversando com uma convidada lá no Primeira Impressão e ela foi para o Vale do Silício, a Cris Meri, trabalha com cultura organizacional. Num dos nossos episódios do Primeira Impressão, vai na bio do Linktree e veja essa apresentação que está maravilhosa. E ela comentou, Aline, lá no Vale do Silício, o que acontece? As pessoas que vão empreender, elas são qualificadas pelo número de vezes que elas foram à falência, ou seja, que elas erraram. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura oposta a isso, que é a da vergonha.
Então a gente tem que sempre já começar pensando numa boa gestão para minimizar, reduzir esses índices de riscos, né? Porém, tá tudo bem se eu falhar. Então, sim, a estratégia do Oceano Azul é para mim, é para quando eu já começo, desde o princípio, neste horizonte de sonhos, de objetivos, de metas que eu quero. Só que existe vantagens e desvantagens, por isso que a gente vai focar nisso hoje, vantagens e desvantagens, para você escolher se quer nadar, se quer competir, entrar na arena do marketing por preço ou por valor. Tá tudo bem um ou outro, você só precisa decidir, tá? Ou de uma forma híbrida. Nós já falamos de algumas empresas que trabalham de forma híbrida. Vamos lá, vantagem do Oceano Azul, tá? Vantagens. Vamos começar então a nossa pauta do dia, aquecendo os motores, vantagens. Uma vantagem, tá, que faz eu entrar nesse jogo da estratégia azul, né, que é tão falado e comentado de 2005 para cá, é que o Oceano Azul ele pode permitir uma abordagem mais focada e dedicada às novas oportunidades do mercado. Então, eu preciso que meu gestor ele esteja sempre antenado às coisas novas, a possíveis possibilidades, às tendências, tá? Isso é fácil fazer quando tem uma conexão muito próxima com o meu cliente. Também facilitar a criação de uma identidade única, ou seja, o valor da marca, o valuation. Depois, se você quer vender seu negócio ali na frente, daqui a 5, 10 anos, se você é um investidor que já compra um negócio para depois vendê-lo, saiba que facilitar essa criação de uma identidade faz toda a diferença no jogo. Então, o Oceano Azul, ele tem essa vantagem de valorizar a marca. Você inicia com X e vende com 2X, tá? Justamente por essa valorização diferenciada. Então, ele facilita essa criação de uma nova identidade distinta de um conceito já pré-estabelecido, já padronizado do negócio. Então, a empresa que trabalha no Oceano Azul, ela é flexível, ela é maleável para estar sempre lançando braços novos no seu negócio, produtos novos, serviços novos, porque a bandeira dela é ajudar o cliente. E atrás dessa bandeira, ela consegue ser versátil, porque ela tá ali, ó, eu tô fazendo isso para te ajudar. E o cliente compra essa ideia, o cliente compra ações através da estratégia do Oceano Azul. Mas tem desvantagens também, tá? Também pode, e com isso, né? Obviamente, com isso tudo, atrai mais recursos de outros investidores, tá, gente? A empresa que ela é inovadora, ela atrai o olhar de outros investidores. É muito mais fácil eu estabelecer parcerias de negócios com uma empresa que nada nesse Oceano Azul. Por quê? Porque à medida que eu estou olhando para o meu cliente, eu estou olhando para meus parceiros. E à medida que eu estou buscando soluções para meus clientes, eu estou buscando novas parcerias. A rede de networking de quem trabalha no Oceano Azul, ela naturalmente se expande. Porque eu vou estar sempre em novos projetos. Eu vou testar, alguns vai dar certo, outros não vão, parcerias e projetos, né? Em benefício de algo que traz meu sonho. Então vamos supor, do ponto de vista bem prático, tá? Eu sou uma estética. E minha bandeira é a autoestima da mulher, ou autoestima do homem, enfim. Eu não preciso necessariamente só vender, só falar de procedimentos, de técnicas. Eu posso também embutir ali dentro um conceito mais holístico. Então, eu posso fazer palestras com psicólogos que falam sobre esse mesmo assunto, porque existe um objetivo maior por fim. Então, eu consigo ter um olhar de ajudar o cliente mais amplo, como eu disse, mais integrativo. E isso me proporciona novos negócios. E se eu tenho a esperteza e a habilidade, se eu tenho um tubarão no meio do meu negócio que consegue fazer dessas oportunidades, dessas parcerias, um boom de vendas, né? Se eu consigo usar isso de uma forma a valorizar o meu produto, melhor ainda, aí eu estouro. Porque existem aquelas parcerias que a gente só ajuda o mercado, mas existem aquelas parcerias que ajudam o mercado, mas que agregam muito valor ao que a gente faz. E aí eu explodo. E aí eu estouro, independente do meu tamanho. Eu posso ser pequeno, independente do meu tamanho. Vê se faz sentido pra ti. Fala óbvio, né? Óbvio. E as desvantagens, Aline? As desvantagens, tá? As queixas dos nossos clientes, quando a gente começa a dizer assim, você tem que fazer gestão de marca, que é branding, né? Você tem que fazer branding, você tem que criar posicionamento, você tem que vender sonhos. Isso faz a diferença no teu jogo, né? Os clientes querem vender quantidade, eles querem vender rápido. Então, pode ser que demore um pouco mais, tá? Para você organizar suas vendas.
E aí, que nasce o sistema híbrido? Ou um sistema de vender por preço, mas que eu não consigo voltar mais atrás, entende? Então, a gente tem que ter consciência do nosso time, do tempo de entrega que eu tenho, de construção que eu tenho que ter consciência desse time. Entender que sim, existem desvantagens. E uma delas pode ser a demora para o mercado, para o público entender o meu alto valor. É mais difícil furar a bolha do alto valor. É mais difícil. Porém, quando você entra, é difícil também você sair, né? Quando você entra, porque você já está capacitado, já está assim, fazendo o que é certo. Lembra que eu falei ontem que se eu sou uma empresa pequena, talvez eu não tenha muitas demandas de gestão, vamos dizer, hards, de alto nível de gestão. Talvez eu não precise estruturar 1 milhão de processos, 1 milhão de metodologias, né? Eu não preciso daqui a pouco ter aqueles selos de qualidade que uma indústria mais potente, no sentido de grandiosidade, no sentido de amplitude dela, né? De tamanho, exige. Porque talvez eu não tenha contratos internacionais, enfim, dependendo do seu caso, né? Só estou dando alguns exemplos. Então, quando eu começo pequeno, eu faço, às vezes, vista grossa ao que é uma boa gestão. Porque eu não sou exigido para aquilo, não há um requisito. Porém, à medida que eu vou me constituindo no mercado, essas exigências vão acontecendo. Só que olha só, se eu começo a olhar para o meu negócio, desde quando ele é pequenininho, as tarefas elas são pequenas também. Então, eu consigo crescer de uma forma saudável. A gente vê muito empresas que investem no crescimento rápido, acelerado, até dentro do Oceano Azul, e ali na frente se bagunçam. E aí a gente vê os participantes, os funcionários, colaboradores, até os clientes dizendo que cresceu muito rápido. Isso é comum, isso é normal. Isso acontece só por uma falha de organização. Por quê? Porque não fez a gestão boa quando era pequenininho. Então não criou processos quando era pequenininho. Então eu posso ter um cliente e eu tenho um processo aqui, eu preciso, da agência, da gestão de projetos. Então assim, tem o planejamento, tem a produção de conteúdo, dentro de acordo com esse planejamento, depois que produz conteúdo, vai para a equipe de tráfego, vai para a equipe de vídeo, vai para... Se eu não tenho uma organização, uma logística, um processo definido, ainda que seja com o cliente, eu também não vou ter quando eu tenho 10. E quando eu tiver 10, aí eu vou parar para pensar, agora eu tenho que ter. Ótimo, legal. Só que aí eu vou ter que ajustar todos os outros, talvez não vou ter time. Ou aqueles primeiros ficam mal assistidos dentro de uma qualidade que os novos já têm. Então é complexo, dá para fazer, tem que, mas é mais complexo. Porque eu já troco o pneu com o carro andando, né? E isso faz com que a demanda da gestão saudável que requer o Oceano Azul, ela se torne um pouco mais difícil quando eu não observo essas necessidades, esses requisitos antes. Nós falamos sobre requisitos ontem, né? Por causa disso, para você entender que sim, é possível para todos, dependendo do pequeno ou grande, só que tem esses requisitos de cuidado, de boa gestão. Então, uma desvantagem é realmente um mercado um pouco mais arriscado no sentido de governança, no sentido de exigente na gestão da qualidade do produto, no diferencial de atendimento. Por isso, ele é mais arriscado também quando eu nicho, quando eu foco no cliente. Vai que aquele nicho, vai que aquele cliente que é exigente não goste de mim. Eu vou descartar, eu vou abandonar todo o outro público que me compra por preço. Então, sim, é arriscado. No Oceano Azul, as pessoas te compram por valor, não por preço. É arriscado? É. Eu sugiro, se você quer fazer um movimento, se você quer mudar de mercado, então faça gradativamente. Se você já está lá vendendo por preço e você quer essa percepção de valor a mais da tua audiência, do teu público, se você não quer se arriscar, deu uma crise, enfim, eu quero estar bem posicionado, eu quero ter clientes que são meus fãs, para que eu nunca possa vir à falência, faça um movimento híbrido. A gente pode criar estratégias de posicionamento, de percepção de valor e correr com elas em paralelo até construir essa imagem, até construir essa cultura de diferenciação, até construir esses processos de bom atendimento que passa por toda a jornada do cliente, desde a fase de atração até a manutenção, vendas e encantamento. Toda essa jornada ela tem que ter um olhar integrativo no sentido de gestão, de cultura da empresa, de finanças, de venda, departamento de vendas, logística, tem que estar tudo redondinho, alinhado,
saque, fax, suporte, tem que estar tudo alinhado. Isso tudo é relacionamento com o cliente, isso tudo é marketing. Então, você olhar para isso já te coloca na vanguarda para você poder constituir valor agregado ao cliente. Claro que depois a gente tem que saber comunicar isso, né, gente? É como eu sempre digo, não adianta eu ter excelente gestão, legal, organicamente funciona, você vai ter novos clientes, vai. Só que se eu quero aproveitar o momento do marketing digital, preciso saber comunicar isso. Às vezes dá umas trancadinhas aqui, ó. Deu uma trancadinha e voltou já. Eu preciso saber comunicar isso, né? Ver se faz sentido para ti. Né? Se faz sentido, vamos junto, tamo junto. Lança tuas perguntas, cai lá dentro do grupo de WhatsApp de líderes pra gente trocar ideias, né? Eu poder olhar teu case, poder te ajudar mais. Aline, eu quero fazer essa migração. Legal, tem essas desvantagens. A desvantagem maior é o risco de o meu cliente não me aceitar e o risco de daqui a pouco eu não conseguir me organizar, não consigo baixar a cabeça e organizar meu negócio naquela gestão de qualidade que o Oceano Azul me requer e que eu já estou acostumada a fazer de qualquer jeito lá quando eu cresci, enfim, porque essa é a educação que nós temos enquanto empresário. O empresário brasileiro, ele abre as portas aprendendo a nadar, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só precisa organizar, então eu preciso focar. É legal? É um desafio? Por isso que é apaixonante. Por isso que é necessário também. E ele requer um investimento mais significativo de dinheiro e esforço por causa disso. Então, essa também é uma desvantagem. Eu preciso parar minha operação, preciso olhar para a gestão, preciso fazer a gestão. Gente, eu vou dizer de mim, tá? Dizer de mim. Eu tenho 19 anos de mercado, eu tenho uma agência há 19 anos de mercado. Nos primeiros 12 anos eu não ganhava dinheiro, juro, não ganhava dinheiro, ainda que eu trabalhasse com marketing, porque eu não era boa vendedora, eu era assessora de imprensa, trabalhava na comunicação, fazia para os outros, não fazia para mim, estava sempre nos bastidores, sempre trocando 6 por meia dúzia, né? Aquela ilusão de que o negócio ia crescer. Por que não dava certo? Porque não tinha o penso da gestão, eu não me dava o direito, eu não me permitia estar no penso. Eu ficava nos bastidores, eu ficava atrás, eu ficava na estratégia e na produção, sempre olhando produção. E isso não me permitia olhar para o meu negócio de uma forma de gestão estratégica, no sentido de estratégia do meu negócio. Uma coisa é estratégia para o meu cliente, outra coisa é estratégia para o meu negócio. Quando a gente não tem esse tempo, que a gente já fez uma transmissão falando sobre ócio criativo, para a gente olhar para o nosso negócio, olhar para nossas forças, nossas fraquezas, matrizes SWOT, básica da administração. Se a gente não tira esse tempo, se nós não conversamos com o cliente, não olhamos para as nossas forças, nossas fraquezas, nossas ascendências de mercado, as oportunidades que o mercado me dá, os 4 elementos básicos da matriz SWOT, eu não cresço. Não existe milagre, eu não cresço. Eu fico atrás do bastidor e eu não cresço. Vê se faz sentido, vê se é o que acontece contigo também. E aí, quando eu me dei conta, se passou 12 anos, até que uma cliente minha, maravilhosa, Mili Rossi, gestora de recursos humanos, me presenteou. Disse, Aline, eu vou te dar uma análise de perfil comportamental DISC, 99% de assertividade, porque eu acho que tu é muito mais influente do que técnica. E eu acho que tu cresceria muito mais, poderia muito mais se tu entendesse quem tu é. E aí eu fiz o DISC e descobri que eu sou influente. E aí eu reduzi pela metade meus lucros, né? Já eram baixos, porque eu estava sempre pagando incêndio. Contratei equipe, treinei pessoas, foi um projeto que eu demorei 1 ano para implementar, chamei pessoas capacitadas e fiz. E fui para frente dos bastidores e não entrei mais na produção. Hoje, a WH Comunicação, ela é gestora de projetos e ela é tocada por uma pessoa que tem competência para isso. Entende? Porque meu negócio, meu business é estratégia, é relacionamento com o cliente, é gestão. E aí tudo começou a acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entra no Oceano Azul, você tem que parar e organizar a casa. Você tem que parar e organizar a casa. Ele passa a ser um requisito, é obrigatório, porque você tem que estabelecer processos. E às vezes, a gente que é dono do nosso negócio, a gente quer fazer tudo e não fazemos nada. Então, é um requisito sim, tá? Esse parar, dá trabalho, é cansativo só de pensar. E isso faz com que a gente se atrase um pouquinho nessa questão de percepção de valor. Todos nós temos percepção de valor, porque todos nós temos uma jornada do cliente, uma jornada do herói também, que tem que estar alinhada com o cliente. Ó, o pessoal botando o coração, é isso aí, né? Vê se faz sentido, né? E a gente ajuda com isso, porque todos nós, e a gente não sabe qual é a nossa jornada do herói. Porque, sabe a síndrome do patinho feio? Isso aqui, deixa eu fazer o meu aqui, eu fico atrás dos bastidores, eu fico fazendo gestão, eu fico só cuidando do cliente atrás da régua. Né? Deixa a gestão para amanhã, deixa eu fazer network amanhã.
Eu me sentia culpada, gente, quando eu tinha que abandonar o computador, né? Que ali eu tava fazendo uma copy, um texto, eu achava que eu estava trabalhando para o cliente, então eu me sentia culpada em abandonar o computador para ir para um networking, um evento na Federação, um evento, eu sou de Porto Alegre, né? Embora hoje esteja em Dois Irmãos, a gente tem escritório nas duas cidades, na Serra, mas enfim, a gente tá sempre lá e cá, né? E aí eu disse, como é que eu vou pegar o carro, vou me abandonar 2, 3 horas do meu negócio, né? Sendo que meu cliente depende do meu negócio. E eu tinha essa dificuldade de delegar para alguém fazer o que eu fazia. E é simples delegar, desde que você encontre os processos. Então hoje, para mim é muito natural, hoje, depois desses anos, que aí já fazem, vamos lá, 7 anos que eu tô focada nisso, né? Tudo que eu faço é documento, tudo, não tá mais refém na minha cabeça, não tá mais guardado na minha cabeça. A coisa mais simples do mundo, como montar uma capa no Canvas para um cliente. Eu faço uma vez, eu gravo, chamo o responsável, o funcionário, enfim, tá aqui o tutorial, qualquer dúvida me chama. Só que assim, eu quero ver a qualidade, quero ver o resultado. E no início é mais moroso, por isso que a gente não para fazer, porque vai e volta 1 zilhão de vezes. Mas depois que ficou pronto, depois que deu certo, nunca mais você se envolve com aquela pendência, você está livre. E essas questões pequenas, que parecem óbvias, fazem parte da estratégia do Oceano Azul, porque a gente tem que aprender a capacitar um time, a gente tem que aprender que todos falem a mesma língua, em termos de qualidade de atendimento, é um requisito. Então, sim, existem essas desvantagens de eu parar e olhar para isso. Dá trabalho? Dá, mas é um sonho que eu preciso alcançar. E eu posso, como eu disse, trabalhar de forma híbrida, né? Então, requer esse investimento significativo, porque todo o tempo é investimento, né? Toda a tecnologia que envolve é investimento, todo o esforço que eu tenho que fazer para olhar para um cliente que é individual requer investimento. O cliente acaba sendo mais caro no Oceano Azul, né? Porque eu preciso de mais tempo para atendê-lo, eu preciso de mais treinamento das minhas equipes para atendê-lo, eu preciso de um alinhamento mais robusto, eu preciso de um design, uma embalagem mais potente. Tudo isso envolve investimento financeiro e sim, pode ser que demore mais para chamar a atenção daquele cliente que é único. Então eu tenho que ter mais tempo de sustentação no mercado, talvez. Claro, depende da minha estratégia, depende do que eu já faço, depende do meu histórico. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que todos nós temos a jornada do herói. Todos nós temos uma experiência única que é nossa e que a gente pode utilizar para galgar esse mercado de Oceano Azul, que é um mercado mais exigente, é um mercado inovador, né? Então, isso tudo faz parte do contexto e a gente tem que olhar, tem que analisar. Então, é como eu estava dizendo ontem, e é engraçado porque desde que eu estou aqui conversando com você, desde segunda-feira, falando sobre Oceano Azul, por onde eu passo, me chama a atenção. Mas essa empresa poderia fazer diferente, essa empresa poderia fazer diferente, poderia atender um mercado assim, XYZ, né? Então, é como eu disse ontem mesmo na transmissão, eu vou no super, eu não tenho uma atendente contratada, capacitada, que saiba Libras, né, para poder de repente atender um cliente específico. E aí você pensa, os clientes que têm deficiência visual auditiva, eles não saem na rua? Na verdade, eles mandam alguém vai por eles, porque não tem mercado capacitado para atendê-lo. Ou seja, eu não estou nem falando agora em questão de inclusão em sociedade, eu estou falando em termos de expertise para ganhar dinheiro mesmo, parte do empresariado. Claro que a gente tem que unir as duas coisas, mas percebe o leque de oportunidades que existe na sociedade hoje e que a gente não corre atrás porque a gente fica ali nas demandas já prontas, né, nas ofertas já demandadas, prontas, que é o Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho trata por atender uma fatia de mercado que já está pronta para consumir. É uma disputa maior, mas é uma disputa mas é onde eu consigo entrar já fazendo venda. Legal. Só que aí eu vendo por preço, não por oportunidade, não por valor. Quem vem por preço, cliente que vem por preço, vai embora por preço. E essa é uma desvantagem muito forte que a gente já vai falar do Oceano Vermelho. Tá? Então, sim, requer um investimento, requer esse olhar, requer essa narrativa de múltiplas possibilidades que eu não enxergo hoje. Então, envolve gestão, envolve ócio criativo, envolve eu saber delegar para poder ter tempo de pensar nessas coisas, viajar em outra cidade, ver como é que eles fazem diferente, né? E aí pode levar uma resistência do mercado, e essa é uma outra desvantagem forte, tá? Agora vamos falar para criar um braço novo, né, ao que já existe. Por exemplo, ali eu já estou no Oceano Vermelho, tá? E eu quero ir para o Oceano Azul, tá? Eu vou ter que me permitir aproveitar recursos ativos, no caso, que já tem hoje na minha empresa, tá? Então, assim, existe a vantagem de eu entrar no Oceano Azul
Porque eu já tenho, quando eu já tô no mercado, mesmo no Oceano Vermelho, eu já tenho recursos. Seja de experiência, seja de jornada do herói, seja de um processo já definido, produtos que já estão aí comercializados. Então, eu sempre tenho uma estrutura que para mim já é vantajoso e eu posso utilizar para entrar nesse braço novo. Eu não preciso necessariamente fechar minhas portas. Aline, eu sou uma marca, eu sou uma empresa que está acostumada a vender por preço. Todo mês eu inicio já no vermelho com contas para pagar. Tá tudo bem, você não precisa fechar e arriscar começar do zero se você não tem recursos para tempo de maturação. Você pode fazer de uma forma paralela, só vai demandar mais energia, tá? Mas tá tudo certo. E você tem vantagem se você for fazer isso. Tá, Aline, eu entendi. Eu quero também vender por valor. Eu quero também ter clientes fãs da minha marca, né? Aqueles 2.000, 1.000 seguidores, 5.000 que não são uns 30.000. Porque quando eu tô no Oceano Vermelho, eu preciso de 40.000 seguidores para fazer uma venda online. Agora vamos falar de marca digital. Agora, quando eu estou no mercado do Oceano Azul, eu preciso de 1.000 só. Porque são quentes e são recorrentes, né? E cada vez que eles compram com um ticket mais elevado. É isso que eu quero. Eu quero isso também para mim. Eu quero alto público, mas eu também quero percepção de valor. Legal? Aproveita a estrutura que tu já tem, é uma grande vantagem, né? Você já tem possibilidade de ofertar oportunidades e você só vai diversificar o seu negócio. Você só vai criar um braço novo, uma corrente nova. Hey, público, olha só, eu te entendo. Eu fiz pesquisa agora com o meu cliente, eu entendi que existe uma dor nova, eu inovei a partir do que eu já tenho dentro de casa de soluções para o meu cliente. Né? Então, eu fiz novas parcerias, é só colocar um penso, tá? E aí, isso pode fazer com que você reduza esse risco que já é associado ao mercado do Oceano Azul, que é eu ter um nicho, ter um público específico, seleto, exigente. Então, se você já está com a casa andando, você também tem essa possibilidade de minimizar os riscos quando você aproveita a estrutura que você já tem, ao invés de fechar sua marca e criar outra, tá? Então, sim, existe vantagem para quem está no Oceano Vermelho e quer migrar para o Oceano Azul. Quais seriam as desvantagens dessa migração, né? Eu correr o risco de diluir meu foco. Às vezes, quando eu quero, é isso que eu disse, eu tô com a casa operando já. Legal, em determinado momento eu vou ser obrigada a organizar tudo, toda a estrutura, porque senão eu sei que eu não vou crescer mais. E eu conheço empresários que chegam para mim e falam assim, eu não quero mexer com isso, porque tá bom do jeito que tá. Minha aposentadoria tá garantida, eu não quero mais crescer. É uma opção, porque essa pessoa sabe que vai acabar desviando o foco, no sentido do que já faz. Porque para inovar, para a gente organizar, criar processos novos, metodologias novas, treinar equipes, eu preciso sim investir em coisas que antes eu não investia. Eu preciso fabricar tempo, eu vou precisar disso. Né? E isso pode não ser interessante para o momento daquela pessoa, e tá tudo bem. Por isso que eu digo que não é sobre certo ou errado, é sobre o que eu quero da minha vida, é sobre os objetivos que eu quero. Então, uma desvantagem de eu fazer essa migração é justamente isso, eu tenho que parar a minha operação e possivelmente desviar o foco daquilo que eu já faço. Pode ser que seja um projeto para daqui a 2, 3 anos. Eu, Aline, eu tenho um Trello que tem projetos para o ano 2024, projetos para daqui a 3 anos, projetos para daqui a 10 anos. Porque eu sei onde eu quero chegar, se assim eu tiver tempo nessa terra, porém, são coisas que eu sei que se eu fizer agora, eu não vou ter força, eu não vou conseguir, vou me frustrar. Então, quando a gente tem essa tomada de consciência, tá tudo bem. E tem coisas que eu não quero fazer. Que algumas pessoas chegam, quem sabe, né? Não quero, não é, entende? Mas o mais belo de tudo é eu saber onde eu quero chegar no final das contas, ter o meu sonho bem alinhado com o meu propósito mercadológico, que eu chamo de alinhamento transformador. É o primeiro módulo do nosso curso de imersão online, alinhamento transformador. Eu preciso saber os meus desejos, meus sonhos, minha paixão, minhas habilidades, o que eu quero para mim a longo prazo, curto, médio e longo prazo, e fazer o alinhamento estratégico para que eu possa, assim, galgar um crescimento em termos de marketing. Então, é sempre sobre uma estratégia geral que conduz uma estratégia tática e depois operacional. É sempre nessa ordem, né? Então, outra desvantagem é que eu vou correr risco, sim, né? Eu vou correr risco daqui a pouco de não ser tão claro, confundir meu cliente, confundir meu público. Se eu não tenho uma estratégia assertiva, meu público pode pensar assim, tá, mas e agora tá trocando de mercado? Já aconteceu de cliente sentar na minha frente e dizer, Aline, eu mudei minha marca porque eu quis mudar de mercado, né? E o resultado foi que o mercado novo ainda não me conhece e o antigo me abandonou. Perdi 70% do meu faturamento. Isso é real, gente. Aconteceu comigo, tá? Cliente sentar na minha frente desesperado porque
precisou reverter rápido, né? Até construir, não desistiu de construir. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, isso tem um pouco mais de um ano, hoje, graças a Deus, já está consolidado nos 2 mercados. Mas a gente tem que fazer uma estratégia, botar muita energia, sabe, correr atrás mesmo, apagar incêndio mesmo. Isso é ruim, porque às vezes você corre o risco de não conseguir, você investe muito dinheiro, né? E você perde tempo, que é um bem mais precioso, tanto para as pessoas quanto para os negócios, para as marcas. Então, mas deu certo, graças a Deus nesse caso, mas podia não ter dado. Então é um risco que a gente perde, que a gente corre quando a gente não tem quando a gente não sabe de forma consciente para onde a gente quer ir, e a gente vai de uma forma empírica, no feeling, deixa a onda me levar, acontece isso. Então, de novo, não é sobre onde eu quero ir, é sobre a consciência que eu coloco em cima para que eu possa tomar estratégias, fazer aquela tabela, né? Riscos, ganhos, né? Prejuízos, ganhos. Então, eu tenho que estar sempre na medição. O empreendedor, ele gosta de arriscar, ele sabe arriscar, porém, ele arrisca conscientemente. Essa é a diferença entre um empreendedor e um louco. É claro que quando o louco, de uma forma consciente, tem sucesso, ele passa a ser visionário. Tá tudo certo, também tem essa possibilidade. Mas isso é algo que é um risco muito grande. Não convém correr. Então, os empreendedores têm que arriscarem, eles têm que ir com medo mesmo, só que eles não vão se matar na jornada, tá? Tem que ter esse cuidado, são riscos calculados. É que nem investimento. Eu vou aqui da parte do meu patrimônio, mas se eu perder, tá tudo bem, vou continuar vivo, respirando para fazer melhor depois, vou. Então faz. Então a gente tem que correr riscos calculados. No marketing não é diferente, né? Para galgar um oceano azul não é diferente. Então, uma outra desvantagem dessa migração é eu poder ter dificuldade de equilibrar as demandas e as prioridades que vêm do meu próprio cliente e da minha própria equipe interna. Esse é um desafio muito grande. É justamente aqui que geralmente as empresas, quando estão tentando a fase de migração, de venda por preço, por venda de valores, elas se perdem aqui. Porque vender por valor requer estratégias, sim, diferenciadas, de posicionamento mercadológico. Requer eu ter um olhar mais cuidadoso com o meu site, com os arquétipos que eu uso, com os treinamentos que eu faço em minha equipe de vendas. Tudo isso faz parte da estratégia do Oceano Azul e que eu vou ter que investir, vou ter que dedicar tempo. E, naturalmente, eu posso desequilibrar aí as prioridades do meu negócio, porque ainda assim eu preciso continuar ganhando dinheiro, né? O feijão com arroz precisa continuar acontecendo. E foi aqui que essa minha cliente que chegou há um ano atrás se desequilibrou, né? Ela mudou marca muito forte, porque ela não fez essa migração estratégica, né? Você vê aí grandes empresas atualizando seus logos, por exemplo, dificilmente eles trocam de dia para noite, eles vão fazendo uma mudança gradativa para acostumar o mercado. Isso tudo faz parte da estratégia de migração, né? Isso faz parte do crescimento, né, gente? Então é isso. Espero que tenha te dado insights, né, sobre essas questões. Tá na hora de a gente encerrar. Eu só vou aproveitar mais um minutinho da tua atenção e vou te dizer o seguinte, tá? Eu ia deixar para amanhã essa fala, mas eu vou deixar para hoje. Eu sempre acabo me estendendo um pouquinho mais, porque eu quero entregar um pouquinho mais. Olha só, nos Estados Unidos, tá? Por que eu vou te narrar isso aqui? Para você entender que é para qualquer um de verdade, tá? Não só para mim fazer vendas de marcas, mas também para você influenciar pessoas, sociedade. A estratégia do Oceano Azul, ela vale para tudo. Tanto que é um conceito ancorado na administração. Adaptado, que a gente pega emprestado para o marketing. Por quê? E para as vendas, tá? Porque esse conceito da estratégia do Oceano Azul, ela serve para liderar. Ela serve para eu influenciar mercados a partir do meu posicionamento mercadológico, do meu posicionamento, da minha situação, tá? Então, nos Estados Unidos, a gente tem grandes cases, tá? Não só do ponto de vista de marca, mas do ponto de vista de feitos públicos, utilizando estratégias de marketing de Oceano Azul, voltadas para quê? Para relacionamento com a comunidade. Você vê muitos cases de cidades, escolas que eram extremamente transurbes, por exemplo, que eram extremamente depredados naquela fatia de comunidade mais vulnerável, vamos dizer, e as estratégias que deram certo lá nos Estados Unidos e que dão até hoje são voltadas para o Oceano Azul no sentido de inovar pela comunicação com o cliente. Então, o que acontece, tá? Melhorias de iluminação e limpeza pública, tá? Foram incluídas através da estratégia de Oceano Azul lá nos Estados Unidos, com feitos de investimentos significativos em exemplos. Então, o que se fazia? No metrô, por exemplo, era comum todos os dias depredarem, rabiscarem lá fachadas, né? Quebrarem vidros. Na hora, existia uma verba já, através desse conceito de Oceano Azul, né? Existia uma verba, um capital para
corrigir, para consertar na hora aquela janela, pintar na hora aquela fachada. Quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram naturalmente a não fazer mais, né? Aumento da presença de policial também começou a ajudar. Então, é um recurso pensado. Então, aumento da polícia ali começou a inibir mais. As parcerias com a comunidade, chamar a comunidade para conversa. Porque, Aline, o que isso tem a ver com o Oceano Azul? Ou seja, não é tudo que eu penso, tá? Em termos de parcerias, em termos de inovação, de relacionamento com o mercado, é Oceano Azul. Então, se antes, naqueles lugares, naqueles espaços, havia uma política pública de repreensão, a partir do momento que houve uma ampliação de mindset e que eu comecei a chamar a comunidade para conversa, que eu comecei a fazê-los limpar e eu mesmo limpar, não deixar cair naquela zona de vulnerabilidade por muito tempo, eu comecei a instalar uma cultura nova, eu comecei a inovar minha forma de fazer gestão pública e as coisas começaram a acontecer. Isso é influência, né? Isso é influência mercadológica. Em algumas escolas públicas também, tem um case, eu não me lembro o nome da escola, também estadunidense, havia uma reprovação, um índice de reprovação muito grande, numa zona vulnerável, tudo pichado, a escola fedendo a xixi, banheiros também. Entrou uma diretora e cada vez que as crianças faziam xixi fora do lugar, né, que era normal, era normal, ela mesma como diretora ia lá e limpava. Pelo exemplo, pela influência, as crianças começaram a se sentir mal e começaram a cuidar. E a partir desse modelo, a escola hoje ela é extremamente qualificada, cuidada. Então, a própria diretora, ela comprou máquinas de lavar roupas, uniformes para a escola e a criança, quando ela não tinha condições, né, de estar sempre limpinha, enfim, a escola mesmo pegava no final entre um turno e outro, enfim, lavava a roupa da criança para ela estar sempre alinhada. Então, a partir de regras, a partir de exemplos, começou a se mudar uma cultura do que é valor e o que não é. E naturalmente as coisas começaram a acontecer. Então veja que marketing, relacionamento, comunicação, a gente usa aqui para fazer vendas, mas serve para o contexto geral de tudo que a gente faz. Inovar, isso é inovar. Quando a gente pensa em inovação, a gente não pensa necessariamente em aportes tecnológicos, recursos, investimentos em inteligência artificial, embora tudo isso ajude, tudo isso exploda, tudo isso faz parte, estratégias técnicas de marketing digital, tudo faz parte. Mas inovar é sobre o olhar, é sobre o meu olhar a respeito do que eu faço que eu posso fazer diferente em termos de influência. Então, a linha para te estar no Oceano Azul é sobre o que é valor para mim, meu posicionamento que eu devo defender e a partir dele influenciar as outras pessoas com exemplos. Isso me traz uma condição de olhar para as parcerias e para as novas oportunidades. E como eu já disse ontem, para mim encerrar, eu fico muito feliz porque a gente consegue, através dessa estratégia de Oceano Azul e da percepção de valor, mostrar para o mercado capitalista, né, para os empresários, que o teu propósito social é o que vai te fazer ganhar dinheiro ali na frente. E graças a Deus a gente tem muitos estudos que comprovam isso, cada vez mais. E é o que eu trago todos os dias, né? No último livro do Potter, do Marketing 5.0, isso vem muito latente. Muito latente. E quando a gente coloca agora está lançando Marketing 6.0, que eu não li ainda. Se alguém já leu, me comenta aí, tá? Tá aqui na minha listinha, né? Então, é sobre isso. É sobre eu agregar valor a partir de quem eu sou. O marketing ideológico, todos os conceitos que estão fomentando os resultados dos clientes nessa era que a gente vive, comprovam isso. E quando a gente vai para o mercado e faz estudo de caso com nossos clientes mesmo, a gente vê que é o que acontece. Então, quanto mais ensino você dá, quanto mais você educa esse mercado, quanto mais você ajuda esse mercado, mais você aumenta seu propósito de valor. E aí não sou eu que estou falando, é toda a academia, tá? Então, é sobre isso. E essa é a linha da estratégia do Oceano Azul. Isso é o que te faz vender por valor e não por preço, tá? Fica comigo, amanhã a gente volta mais 7/7. Procura nos meus destaques aí um balãozinho para você entrar no grupo de liderança, porque lá eu coloco as transmissões e o pessoal só consome, mas está aberto lá, né? Aqui você só consome, lá está aberto para a gente debater junto também e crescer a partir de exemplos, né? Aline, fiz na minha empresa um movimento de inclusão, um movimento de captação de novos mercados, deu certo, não deu, comenta, porque assim a gente vai estar estimulando também outras pessoas a fazerem, tá? Te espero amanhã, sexta-feira, pra gente falar mais um pouquinho sobre essa estratégia do Oceano Azul. A gente vai até domingo falando sobre isso antes de entrar numa outra rodada, tá? Numa outra pauta, num outro tema. Até mais, fique com Deus. Quinta-feira, seja próspera para todos.